a falha técnica pequenininha. Então, isso aqui nós passamos, né? Muito interessante a fala da Elisa, porque justamente o que nós estamos falando é saúde, de que maneira o trabalho vem repercutir, as condições de trabalho repercutem na saúde desses trabalhadores que responderam aos questionários, aquele monte de escalas que visaram avaliar. Aqui ficou um pouco pequeno, mais ou menos, agora especificamente, dados demográficos do TRE. Está errado lá em cima, tá? Região leste, 158 pessoas. Então, capital e região metropolitana foi o maior número de respondentes. Os demais, vocês podem ver que foram poucas pessoas. Quantidade de homens e de mulheres também com uma pequena diferença, 54 com 45. E detentores de cargos de chefia, das pessoas que responderam, deu metade, metade. Metade tinha cargo de chefia, metade não tinha cargo de chefia. A média de idade dos servidores fica em torno de 39 anos e meio. Nós temos ali... Eu não estou... vocês podem ver pelo gráfico, nós temos alguns picos em torno dos 30 anos de idade. Depois vem aqui os 47, 45, mais ou menos. Então, nós temos alguns grupos de pessoas de determinadas idades que aparecem mais concentrado no gráfico. Antiguidade no TRE fica em torno de 10 anos e pouquinho, mas nós temos um desvio padrão de 7,5. Então, pode ser 7 para cima, 7 para baixo. Toda vez que a gente mostra o desvio padrão, é justamente para ver que, tanto para a esquerda quanto para a direita, nós temos esta variação. Então, nós também temos um pico ali, um pouco antes dos 10 anos, bem significativo. Então, é o tempo de serviço, em média, dos respondentes. Eu não sei se isso corresponde à realidade em termos de RH. Teria que dar uma olhadinha. Aqui nós temos já as médias, os resultados das escalas avaliadas. Se olharmos simplesmente média e desvio padrão, então a última coluna aqui, SD, desvio padrão, nós vamos ver que, de maneira geral, para condições de trabalho, está tudo muito bem. As médias são altas, bastante altas, com exceção de desenvolvimento ali, que logo na sequência nós falamos. Carga de trabalho está um pouco menor. E conteúdo de trabalho, levando em conta que a escala vai de 1 a 4, também está muito bem, se olharmos apenas os números. Eu não vou me ater a esse quadro, porque nós vamos passar adiante e fazer as correlações necessárias. Isso aqui é o geralzão. Condições de trabalho, então. As condições sociais, condições materiais e condições técnicas são super bem avaliadas. O que são essas condições materiais, sociais, técnicas? Sociais é o grupo, o companheirismo, as condições, todo mundo festeja os aniversários, eu tenho amigos aqui, enfim, todas essas questões. Materiais. Eu trabalho num bom prédio, tenho ar-condicionado, eu tenho cafezinho, eu tenho chá, eu tenho um ambiente em relação a outros trabalhadores, um ambiente de trabalho e as condições técnicas. Meu computador é bom, a minha cadeira, a minha mesa, salvo algumas situações bem específicas, de maneira geral, é bom. Então, isso aqui é super bem avaliado. Razoável de satisfação, então, na avaliação, fica as condições de desenvolvimento, que bem pequenininho, não sei se vai dar para ler, compreendem autonomia na tomada de decisões profissionais, justiça na remuneração e na promoção, oportunidades para formação continuada, ou seja, para eu fazer cursos custeados pelo TRE, vias de promoção laboral, participação nas decisões organizacionais, relações com a direção, avaliação do rendimento profissional pela instituição e apoio recebido pela direção. Então, esses itens eles têm a menor avaliação. Regulação
tem a ver com o tempo, o horário, o ritmo, o descanso, de que maneira se faz esse trabalho. Então, aqui nós temos índices um pouquinho menores. E, basicamente, é muito interessante, quando eu olho os números cruz, nus e cruz dos questionários, eu tenho uma impressão. Quando se olha as falas das pessoas que fizeram entrevistas, as falas das pessoas, mesmo as anotações lá na questão 31 que eu falava, as observações deixadas por escrito, eu tenho uma realidade um pouquinho diferente. E considerando também a quantidade de pessoas que pediu para ser entrevistada, que deixou nome, e-mail, telefone, etc., mesmo sendo uma pesquisa anônima. Então, as pessoas, muita gente querendo falar, muita gente precisando desse espaço, né, para ser ouvido nas suas dificuldades. Carga de trabalho. Aqui também nós não temos uma média ruim, 3,16, ela fica mais ou menos no meio, com um desvio padrão, então, que se diminuir de 3,16, 1,74, vocês vão ver que vai ficar complicada a situação. Então, nós temos aqui um grupo de pessoas que pontua 2, ali no 2, em torno do 2, eu tenho um volume grande de pessoas pontuando, e abaixo de 2. Então, essas pessoas estão me dizendo, olha, não aguento mais, está complicado, a minha situação está difícil. Aqui são percepções de novo. O tempo, não dá tempo. Quanto mais eu faço, mais coisas eu tenho para fazer. Então, o tempo do qual eu disponho é insuficiente para a quantidade ou a complexidade das tarefas que eu preciso fazer. Atividades burocráticas, sem sentido. Por que é que eu estou fazendo isso? Para que mesmo? Vai servir para alguém? Para que eu estou preenchendo esse relatório, entregando esse monte de coisa, mandando, respondendo, enfim, esse monte de tabelas? Então, isso é uma das questões bastante faladas. Uma outra questão que eu já deveria ter assinalado no início é que os servidores do TRE, diferentemente do TRT e da Justiça Federal, falam que as questões são agravadas em anos que tem eleições. Então, nós temos, assim, picos de trabalho, de problemas, etc. Dá uma diminuída, dá uma redução, não para todos os servidores, alguns continuam na mesma situação, se percebem no mesmo ritmo, no mesmo estresse, mas a maioria diz que, em anos eleitorais, a situação complica. Então, aqui nós temos que o número considerável de pessoas considera risco para a saúde, esse volume, essa pressão, essa demanda muito elevada. O outro tipo de escala, que se refere ao conteúdo do seu trabalho, nós temos aqui, os valores ideais, situam-se em torno de 4. Então, vamos ver o gráfico aqui, como é que saiu. Olha lá. Tudo que tiver abaixo do 4... é problema, principalmente que nós temos abaixo do 2. Eu estou falando aqui de maneira bem geral, não vamos entrar em detalhes. Então, o primeiro gráfico, demandas físicas, nós temos um pico ali próximo do 2, embora a média seja um pouco mais alta. Demandas psíquicas, fica em torno de 3, daria para dizer, não, mas está tudo bem. Só que se olharmos o desvio padrão, tem gente pontuando lá embaixo, então tem problema sim. Autonomia, também nós temos uma distribuição que nos mostra, tem gente que se percebe com plena autonomia e tem gente que se percebe com nenhuma autonomia, e isso é um complicador nas relações de trabalho, na relação do sujeito com aquilo que ele faz, que em tese deveria ser uma fonte de realização, de satisfação, enfim. E o suporte social, sim. Aqui nós temos um resultado bem melhor. Podem ver que lá próximo do 2 nós temos algumas pessoas pontuando, mas a grande maioria fica próximo do limite máximo. Quer dizer, as relações entre as pessoas e mesmo com chefias no TRE são boas.
pelo que as pessoas que responderam estão nos dizendo. Então, aqui é só um resumo disso que a gente já falou, e aparece aqui já 2 grupos diferenciados de trabalhadores. Um grupo para o qual está tudo muito bem, ou legal, tá bom, não tem problema, e um outro grupo que normalmente está pontuando tudo muito baixo, que diz, está pedindo socorro, está pedindo atenção, eu estou aqui, eu não estou bem, eu preciso de auxílio, quem sabe algumas questões que tu levantaste caberia bem nós explorarmos depois aqui nesses itens. Aqui os problemas mais recorrentes citados, principalmente nas falas e nas frases que as pessoas escreveram. Então, falta de reconhecimento e valorização, a política de ascensão profissional para vagas em cargos comissionados, aqui entre os favorecimentos, enfim, os apadrinhamentos, questões desse tipo. Então, despreparo de algumas chefias para a gestão de pessoas. Esse item, gente, todas as pesquisas aparecem como uma situação grave, e não é só no Poder Judiciário. Se nós fazermos isso em outras instituições, nós vamos encontrar o mesmo item mal avaliado pelos funcionários, servidores, empregados, trabalhadores, como nós queiramos chamar. A inexistência de plano de carreira e a falta de perspectiva de crescimento profissional. E no interior, principalmente, a política de transferências. Aí a gente compreende que é questão das pessoas que fazem o concurso, moram em cidades maiores, fazem o concurso em cidades menores e buscam, logo em seguida, a remoção para cidades maiores. E esse é um problema que a gente encontrou bastante, e as pessoas reclamam: eu não consigo a transferência, minha família está em tal lugar, eu estou aqui, não sei o quê. E pessoas adoecidas nessa situação. Porque nós somos psicofísicos. Tudo que eu sofro em termos emocionais vai acarretar algum processo no meu organismo. Então, eu vou ter dor de enxaquecas, problemas musculares, enfim, as DORT, as LERS, várias situações, o sistema digestivo, principalmente, que ele é bastante atingido também. Aqui alguns depoimentos, justamente para mostrar que aqui os problemas citados, então aqui estão nas falas específicas de algumas pessoas, né, bem em negrito ali as questões mais fortes. O sentido da inutilidade no último depoimento, eu me sentia inútil. Quer dizer, eu tenho uma capacidade X de fazer determinadas tarefas e eu estou sendo utilizada ou utilizado muito, muito, muito abaixo. Eu me sinto mal com isso. Então, a pessoa reclama. Aqui nós temos outros questionários. Esta parte que está em azul mais escuro, que é o inventário que é bastante utilizado para medir o burnout. Todo mundo sabe o que é burnout? Eu penso que sim. Não? É um conceito muito discutido hoje na literatura. Queimar por dentro. Ou seja, é uma síndrome que vai acometendo o trabalhador. Inicialmente é diagnosticado como estresse, como depressão, como síndrome do pânico, em alguns casos, e a pessoa vai de médico em médico, e dores, e não sei o quê, e daqui a pouco ela para. A pessoa não faz mais nada. Ela não tem mais condições. Então, é uma situação grave em termos de doença, é uma doença séria. É difícil de fazer o nexo causal com o trabalho, mas hoje acomete muitos trabalhadores. E no Poder Judiciário nós temos, vejam as médias, de 1 a 7 a escala, na pontuação geral, e nós temos alguns itens aqui. Então, eficácia, tudo que tem a ver comigo, que depende de mim, né, do trabalhador,
ele avalia super alto. As outras questões que têm a ver com a organização, com a instituição, com a organização do seu trabalho, a maneira como isso é feito, os índices já são menores. E os outros dois de baixo, que são para detectar sintomas psiquiátricos menores, que também não estão de todos, diríamos, normais, não merecem atenção. Não, eu já explico isso. Essa palavra cinismo aí, ela deixa a desejar. Cinismo, nesta escala, ela significa que, como seja um mecanismo de defesa para lidar com a situação, ou até uma maneira de não se deixar ser tão atingido, eu me distancio do meu trabalho. Eu faço aquilo que tem que ser feito, o mínimo, e deixa assim. Eu não me envolvo mais, eu não entro mais na atividade. Eu não faço aquilo, dizer, aquela crença que eu tinha, de que eu estou aqui prestando um serviço para a comunidade, para a população, que eu sou importante, tarará, tarará, vai embora. Então a pessoa vai ali, bate o ponto, faz o que tem que ser feito, o mínimo, e vai embora, e não quer mais conversa. Então, é isso que significa essa escala. Tá? E desgaste tem a ver com esgotamento mesmo. Esgotamento psíquico e físico. Então, aqui no bem-estar geral, laboral, nós temos pontuações abaixo de 4 indicam situações de problema, vejam. Então, nós temos um volume de pessoas pontuando acima de 4, maior, significa que a maioria aqui nesta escala diz que está tudo bem, ou que está mais ou menos bem, e um grupo pontuando muito baixo. São menos em termos numéricos, mas é considerável, porque daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Olha lá. Situação relativamente confortável, mas se nós usarmos ali o desvio padrão e fazermos essas correlações, nós vamos ver que em torno de 20% dos participantes já estão dizendo: eu não estou bem. Atenção, a luz já está vermelha, ela não está nem no amarelo ainda, ela já passou, já está, o problema já está instalado. O bem-estar psicossocial é bom, situação de relativo bem-estar. Competências, como a gente falava antes, tá bom. A visão dos servidores, otimista, confiante em sua capacidade, tudo vai dar certo, eu vou progredir, etc, etc, etc. Porque aí tem uma outra questão. Quem é o servidor hoje do Poder Judiciário? É a pessoa que fez um concurso extremamente disputado, que estudou, às vezes, 2, 3 anos, largou tudo e se dedicou àquilo, que tem um salário razoável em relação ao volume maior de trabalhadores do país, tem um salário muito bom, além de benefícios, etc, etc. Então, esse servidor, ele tem consciência disso, ele fala nisso, eu sou elite entre os trabalhadores brasileiros, mas, então aqui ele aponta os problemas. Tá? Então, escala de afetos, expectativas, aqui ele avalia também as questões relacionadas a ele. Então, ele não está falando da instituição, do seu grupo. Isso aqui vai ficar disponível para vocês, esse arquivo, depois, se vocês quiserem verificar com mais detalhes. O bem-estar laboral geral, aqui, junto com outro relatório, outra escala que fala do conteúdo de trabalho, se a gente fizer aqui uma relação, escalas de alienação e somatização. Alienação não é que o povo está ficando alienado, tá? Tem a ver com a situação específica da escala. Aqui nós temos a sobrecarga em períodos sazonais, que são os anos onde há eleição, o desgaste emocional, o esgotamento físico e mental, frustração e os sintomas de adoecimento já em curso e, para algumas pessoas, já instalado, que são essas doenças mais comuns que aparecem. Fora isso, nós temos os casos de câncer, que vem aumentando significativamente, e também uso de drogas, cocaínas e outras substâncias, e do álcool, que também está aqui nesse item. Então, aparece também para nós.
Aqui alguns depoimentos também, relativos a isso que a gente falava. Vejam o último. Essa pessoa encontrou uma maneira de escapar. A gente chama, às vezes, mecanismos de resistência ou estratégias, enfim. Essa pessoa tem uma atividade fora, então ela cumpre as suas horas no Tribunal Regional Eleitoral, seja da capital ou de uma outra cidade, e depois ela vai para a sua atividade laboral, seja como autônomo, seja numa outra instituição, enfim, e aí ela encontra a satisfação que ela procura, que ela não tem no seu trabalho, entre aspas, oficial. Certo? E a gente poderia dizer, por que essa pessoa não sai? Por que ela não pede demissão e vai fazer essa outra atividade que lhe dá tanto prazer? Aí vamos lembrar que todos nós precisamos de uma moradia, alimentação, temos família, tem que pagar a escola das crianças, etc, etc, etc. Então, não é simples assim. E fora isso, tem a imagem. Né? Imagina se eu estudei 3, 4 anos para passar num concurso e eu vou simplesmente jogar fora. O que eu vou dizer para meu marido, a minha esposa, meu pai, meu irmão, meu filho, meu isso, meu aquilo? Então, o grupo social também exerce aqui uma intervenção forte nessa situação. Aqui o do burnout, que a gente falava antes, certo? Aparece um componente bem positivo, que é o alto valor da eficácia, uma média alta, ali um desvio padrão não tão alto, e os componentes negativos. Olha só, a sobrecarga, aí o sofrimento psíquico que acompanha, esse esgotamento físico. Imagina um jogador de basquete, ou mesmo um jogador de futebol, que agora está mais fácil para nós, mais próximo. Na medida que esse sujeito vai envelhecendo, podemos pegar aí um Neymar. Hoje ele faz misérias com a bola, né? Faz gol de todo jeito, como ele quiser. Porque o corpo dele obedece àquilo que ele deseja. À medida que esse cara vai progredindo em idade, mesmo que ele tenha o comando, ele sabe como fazer, o seu organismo, o seu corpo, a sua musculatura, a sua estrutura óssea, não obedece mais. Ele começa a ter problema de ligamento, de joelho, de tendão, de não sei o quê, não sei o quê. E vai terapia, e cirurgia, e tratamento, mas vai chegar um momento que não dá mais. Né? O Ronaldinho, o Ronaldão, enfim, nós temos vários exemplos aí. Então, é a mesma coisa aqui. A pessoa sabe o que tem que fazer, conhece todas as regras, tem toda a condição de fazer cognitiva, intelectual, mas ela não suporta mais, ela não aguenta mais. Em termos fisiológicos ou físicos, ela não dá conta. E aí o sentimento de insatisfação, de perda, de incompetência, de não sei o que mais, vai levando para um quadro depressivo, de estresse e acaba culminando com burnout. Certo? Então, isso é uma construção, isso não dá de agora para daqui a pouco. Isso aí são meses, anos e anos de situações complexas que vão sendo construídas. E eu gosto muito de uma frase do Sartre que diz assim, que em todas as situações nós somos metade vítimas e metade cúmplices. E aí tem o social nessa história. O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Eu sozinha não sou ninguém. Se eu me levantar e fizer qualquer movimento sozinha, eu vou ser varrida, banida. Então, qual é o caminho? Isso a Elisa apontava antes na sua fala. Então, aqui nesse inventário nós temos essa situação. Aqui também é mais uma explicação daquilo que nós vimos ali. E aí os resultados estão nos indicando que a maioria dos componentes deste grupo encontra-se numa região nebulosa já, que indica um burnout moderado. Então, os sintomas não estão aparecendo, mas nós temos em contrapartida um outro grupo, aqueles que estão pontuando tudo muito baixo, que já estão com esse processo instalado. Então aqui nós temos gente que já está afastado, que
que não responderam esse questionário, mas já estão afastados. Se vocês olharem, então, no ambiente de trabalho, vocês vão lembrar. Tem o fulano, tem a Beltrano, que já saiu faz tanto tempo. Não necessariamente com diagnóstico de burnout, pode ser outros diagnósticos quaisquer, variados, de doenças comuns, né, como tu te referis. Até porque isso aqui é extremamente complexo de se ter esse diagnóstico. Então, nós temos um grupo já afastado de servidores, nós temos um outro grupo em situação bem delicada, no processo de adoecimento avançado. Nós temos um outro grupo em processo de, ou seja, a coisa está mais ou menos, e um outro grupo que diz que está tudo muito bem, que ainda não está sentindo esses efeitos. O que é que vai acontecer? Na medida em que esse grupo aqui já saiu, já está afastado. Então, ele volta, ele vai, faz a reabilitação, volta, trabalha um pouco, se afasta de novo. Então, é o que considera-se hoje os crônicos, né? Agora, esse outro aqui, em seguidinha, começa, sai um, sai outro, sai outro. O que acontece com a atividade dessas pessoas? Alguém tem que fazer, não? O processo está ali, as coisas têm que caminhar. Então, na medida em que eu vou avançando nesse processo de adoecimento deste grupo, eu vou trazendo cada vez mais pessoas para essa sobrecarga, essa pressão, porque essa atividade tem que ser feita. Se a Maria, o João, o José estão fora, quem ficou no setor Edson, você pode fazer só hoje o trabalho da Maria, ela não veio, pois é. Aí o Edson faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã. Daqui a pouco, há 3 meses, ele está fazendo. E aí ele vai adoecendo, e aí assim vira uma bola de neve essa situação. Certo? Então aqui é o... Nós temos também algumas questões relacionadas a diferenças entre grupos. É muito interessante. No TRE, diferentemente do TRT, nós não temos diferenças significativas entre aquilo que é percebido pelos homens e mulheres. Então, normalmente as mulheres estão mais propensas ao adoecimento, pela sua estrutura física, esquelético-muscular, hormônios, etc., e por outras situações. Então, ela cuida do trabalho, cuida da casa, tem que ir para o supermercado, tarará, tarará, um monte de coisa. Aqui, não. Dos respondentes, nós não encontramos nada que mereça ser lembrado nos resultados. Então, a idade... Os servidores acima de 41 anos valoram melhor a escala de desenvolvimento, organização, método, etc. Os que têm menos de 41, conteúdo do trabalho. Vejam que interessante isso. Antiguidade. Aqui também, os que têm mais de 10 anos ou mais, se percebem com mais autonomia em relação aos mais novos. Mas será que eles têm relativamente... Será que é uma verdadeira autonomia ou eles criaram estratégias nessa situação para lidar com o seu trabalho e se sentem mais autônomos? Lembrem que aqui nós temos metade dos respondentes tem cargo de chefia e metade não. Então, quem tem cargo de chefia normalmente apresenta uma visão mais positiva do seu trabalho. Porque ele tem mais autonomia relativa, né? As normas estão aí para todos, enfim, mas é alguém que, dependendo do setor onde ele trabalha, ele tem a condição de dar sugestões, ser ouvido, ser reconhecido, etc., etc. E isso faz diferença na sua percepção relacionada ao trabalho. E na sintomatologia psiquiátrica, significa esses adoecimentos por causas mentais, né? Problemas mentais em geral, as depressões e essas questões dessa maneira. Uma outra situação que nós encontramos aqui, que eu não falei antes, foi bastante o uso de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Muito, 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 muito. Assim, fora de um padrão aceitável, as pessoas se referem. E aqui, aquilo que a gente apontava lá no início, que são 2 grupos. Parece que tem 2 grupos de pessoas que trabalham no TRE. Está tudo bem? Aliás, o grupo 1 é aquele grupo que se percebe em más condições em relação ao seu trabalho, em termos de saúde psicofísica em geral.
E um outro grupo que diz que está mais ou menos, ou está bom, alguns dizem que está tudo muito bom, ou tá, na média, são pessoas que estão tranquilas. A relação com o seu trabalho, com o conjunto, com a instituição, não apresenta problemas. É interessante isso. No TRT também nós tivemos uma situação semelhante. Aqui mais alguns depoimentos. Uma pessoa está dizendo que hoje são boas as condições, porque ela mudou de setor. De novo o sentido da inutilidade no seu trabalho. Eu me sentia inútil. Vejam como é importante que aquilo que eu faço tenha sentido para mim. Como isso complica a minha relação com o meu trabalho quando não, aquilo que eu fazia, eu não gostava do meu trabalho e sentia que não aproveitavam minhas qualidades. Eles, né, os outros. Então, a pessoa não tinha a condição de usar aquilo, de se sentir reconhecida naquilo que ela julgava que ela tinha de melhor para oferecer. Aqui aparece assédio, perseguição, assédio moral. Nós vimos isso, tinha uma questão bem específica do nosso... Eu vou passar aqui, do questionário, era a questão 15, depois eu volto para as outras lá. Então, a gente perguntava, algumas pessoas vivem em seu trabalho situações de coação, violência, etc., etc. Valore quanto você está vivendo essa situação. Então, de 1 a 7, aqui, 2,18, com um desvio padrão 1,75. É um desvio padrão alto. Então, se a gente jogar esse desvio padrão em cima do 1,18, do 2,18, aliás, nós temos gente que está sofrendo esse tipo de violência praticamente assim, com muita frequência. Então, se os casos são escassos ou se as pessoas não conseguem falar, denunciar, porque as poucas pessoas que fazem a denúncia não são ouvidas ou a coisa não anda ou elas se sentem mal, então acabam calando. Mas nós temos a situação bastante séria. Olha só o que a Organização Mundial de Saúde considera como violência. Então, a questão do poder é muito forte. Nós estamos numa instituição que a hierarquia e o poder é uma estrutura vertical. Então, tudo isso aqui, olha, lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento, privação, dano psicológico. Isso aqui é irreparável, não tem indenização que pague, como a Elisa falava. E isso aqui nós temos bastante. Estou concluindo. Só a última questão, nós tínhamos pedindo para as pessoas dizerem 4 palavras-chave que mostrassem o seu trabalho, que expressassem aquilo a sua experiência de trabalho. Então, vejam, nós temos aspectos positivos, aspectos mais negativos, frustração, desmotivação, etc., tudo que já apareceu nas outras escalas, e alguns, inclusive, contraditórios, né? Se eu vejo um ali diz que é insegurança, o outro diz que é segurança, um diz que é realização, o outro diz que é frustração, e assim vai. Então, temos que considerar que as pessoas, uma pessoa que respondeu determinadas palavras não é a mesma que citou outras palavras. Então, em resumo, é isso. A gente tem mais informações lá. E fechando, aqui, então, é o que a gente já havia falado antes. Então, nós temos um grupo satisfeito e nós temos um grupo em situação bastante problemática, com bastante problema, com bastante exposto já ao adoecimento, situações de conflito com chefias, enfim, com colegas. E as consequências é o agravamento deste quadro para todos, porque na medida em que alguns vão caindo fora desse dia a dia para assumir essa jornada de trabalho, vai sobrando para os que ficam. E os que ficam acabam sobrecarregados e sem condições de fazer tudo. E, com isso, compromete o serviço do Poder Judiciário, seja na capital, seja nas cidades do interior. Então, é basicamente isso
que eu gostaria de apresentar para vocês. E aí nós abrimos para perguntas. Aqui tem os dados, enfim. E agradeço a atenção de vocês.